regresso e as primeiras dificuldades. Jackson e o Nósio já se encontram em Moçambique, mas aconteceu uma triste notícia. Logo após a chegada, o Jackson relatou que o Nósio começou a sentir dores de cabeça, e isso tem uma explicação importante. Durante a viagem, ele enfrentou 3 voos, algo que o corpo dele não está habituado. Para uma criança que ainda está em recuperação, esse tipo de esforço acaba tendo impacto. O corpo ainda está em adaptação e qualquer mudança pode causar desconforto. Isso já mostra que essa nova fase vai exigir muito mais cuidado do que muita gente imagina. Mas não foi só isso. O Jackson também trouxe outra situação que deixou muita gente abalada. Durante a passagem pela África do Sul, autoridades acabaram levando quase todos os presentes que o Nósio recebeu no Brasil. E aqui não estamos falando apenas de objetos. Estamos falando de coisas que tinham um valor emocional enorme. Presentes que representavam carinho, apoio e toda a ligação que foi criada com as pessoas que ajudaram nessa história. Coisas que vieram da mãe, da filha do Jackson e de outras pessoas que se envolveram com o Nósio. E perder isso pesa, porque não é só material, é simbólico. É como se uma parte daquela experiência no Brasil tivesse ficado para trás de forma inesperada. Agora imagina o impacto de tudo isso junto. Um corpo ainda em recuperação, uma adaptação a uma nova realidade. E logo no início já enfrentar dificuldades físicas e emocionais. Isso mostra claramente que a jornada do Nósio não ficou mais fácil. Ela apenas mudou de cenário. E a partir de agora, tudo o que vai acontecer precisa ser acompanhado com ainda mais atenção, porque essa fase é decisiva para o futuro dele. Agora que o Nósio já está em Moçambique, começa a fase mais sensível de toda essa história. Porque diferente do que muitos pensam, o maior desafio não foi a cirurgia, é o que vem depois dela. O corpo dele ainda está em recuperação, ainda está se adaptando, e qualquer esforço fora do normal, como já vimos com a viagem, já traz consequências. As dores de cabeça são um sinal claro de que o organismo dele ainda precisa de tempo. Cuidado e acompanhamento, isso exige atenção constante. Só que o desafio não é apenas físico. Existe também o impacto emocional. A mudança de ambiente, a saída de um lugar onde ele recebeu tanto cuidado, carinho e atenção diária, para uma realidade completamente diferente, pesa. E quando situações como a perda dos presentes acontecem, isso reforça ainda mais essa mudança brusca. Porque aqueles presentes não eram apenas coisas, eram símbolos de tudo o que ele viveu, de todas as pessoas que se importaram com ele. Agora, tudo isso ficou para trás de forma inesperada. E isso mexe. Ao mesmo tempo, essa fase exige adaptação rápida. Nova rotina, novo ambiente, novas condições. E tudo isso enquanto ele ainda precisa continuar o tratamento. Porque uma coisa precisa ficar clara, o processo dele não terminou. A recuperação depende de continuidade, depende de fisioterapia, de cuidados diários, de acompanhamento. E é exatamente aqui que entra o maior desafio. Conseguir manter tudo isso em um ambiente com menos estrutura. Isso exige esforço, organização e principalmente apoio. Porque sem isso, existe o risco de tudo o que foi conquistado começar a regredir. Agora pensa no peso dessa responsabilidade. Não é só sobre cuidar de uma criança, é sobre garantir que todo um processo não se perca. E é por isso que essa fase é tão importante. Porque ela vai mostrar se tudo o que foi feito até aqui vai realmente se transformar em um futuro melhor, ou se vai ficar apenas como um momento passageiro. E é exatamente isso que leva à próxima questão. O que pode garantir que essa evolução continue mesmo diante de tantas dificuldades? Agora tudo fica ainda mais sério, porque depois da chegada, depois das primeiras dificuldades e depois de entender o impacto dessa nova fase, vem a pergunta mais importante de todas. O que realmente pode garantir o futuro do Nósio daqui para frente? A resposta não está em algo único. Está em um conjunto de fatores que precisam acontecer ao mesmo tempo. O primeiro deles é a continuidade do tratamento. Mesmo longe do Brasil, ele precisa manter a fisioterapia, os cuidados diários e o acompanhamento, porque o corpo dele ainda está em evolução.
E é agora que os resultados podem se consolidar ou começar a regredir. Sem continuidade existe risco. Com continuidade existe progresso. O segundo ponto é o ambiente onde ele vive. Não dá para ignorar isso. Ter um espaço minimamente estruturado faz toda a diferença. Um lugar seguro, limpo e organizado influencia diretamente na recuperação dele. Porque saúde não é só tratamento médico, é também condição de vida. E é exatamente por isso que existe uma mobilização para melhorar essa realidade. A possibilidade de construir uma casa, de garantir um espaço digno, não é luxo, é necessidade. É o que permite que tudo o resto funcione. O terceiro ponto é o apoio contínuo. Porque essa não é uma história que se resolve em pouco tempo. O nósio ainda vai precisar de acompanhamento, de recursos e de pessoas que continuem olhando por ele. E aqui entra algo muito importante. A responsabilidade não pode parar agora. Muitas histórias recebem atenção no início, emocionam, mobilizam, mas com o tempo acabam sendo esquecidas. E isso não pode acontecer aqui, porque ele ainda está no meio do processo. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. O que vai definir o futuro do nósio não é só o que ele recebeu até agora, mas o que ele vai continuar recebendo a partir daqui. Se houver continuidade, estrutura e apoio, existe uma grande chance de ele ter uma vida muito mais digna, com oportunidades reais e um caminho completamente diferente do que tinha antes. Mas se isso parar, o risco é real. E é exatamente por isso que essa fase é decisiva. Porque agora não é mais sobre começar, é sobre manter. E manter é o que realmente transforma uma história para sempre. O desafio de não deixar a história parar. E é aqui que muita gente precisa parar e refletir com atenção. Porque o caso do nósio não é apenas mais uma história emocionante que apareceu e passou. É uma vida real que continua todos os dias, mesmo quando as câmeras desligam. O que ele está vivendo agora não tem edição, não tem pausa, não tem volta fácil. Cada dia conta, cada cuidado faz diferença. E cada ausência de apoio também pesa. Depois de tudo o que aconteceu, depois da viagem longa das dores, da perda dos presentes e da adaptação a uma nova realidade, o maior desafio passa a ser manter o que foi conquistado. Porque perder é fácil. O difícil é sustentar. Sustentar tratamento, sustentar rotina, sustentar esperança. E isso exige mais do que boa vontade. Exige compromisso, exige presença, exige continuidade. Agora pensa no seguinte, no Brasil, ele tinha uma rede de apoio ao redor. Profissionais acompanhando, estrutura organizada. Em Moçambique, essa realidade precisa ser construída. E construir leva tempo. Por isso, cada passo agora precisa ser pensado. Cada decisão importa. Desde a forma como ele vai continuar a fisioterapia, até o ambiente onde ele vive, tudo influencia diretamente no resultado. E existe algo que não pode ser ignorado, o emocional. O nósio viveu uma mudança muito grande em pouco tempo. Saiu de uma realidade difícil, experimentou uma vida diferente, cheia de cuidado e atenção, e agora está de volta a um cenário que ainda está em processo de mudança. Isso mexe com qualquer pessoa, ainda mais com uma criança. Por isso, o apoio não pode ser só físico. Precisa ser emocional também. Precisa ser humano. Precisa ser constante. E é exatamente isso que vai separar duas possibilidades. Uma história que virou apenas um momento marcante. Ou uma história que realmente mudou uma vida para sempre. Porque no final, tudo se resume a uma coisa: não deixar essa história parar. Não deixar o esforço ser em vão. Não deixar o nósio voltar para o ponto de onde saiu. E é isso que está em jogo agora.